Aleluia. Amém? Deus é bom. Paz do Senhor para todo mundo, boa noite. Paz do Senhor para todo mundo, boa noite. Deus é bom. O diabo não presta. Graças a Deus estamos aqui mais uma noite para adorar o nosso Senhor, para ouvir um pouco da sua palavra, para sermos ministrados pelo seu Espírito. Eu sinto um temor muito grande da parte de Deus. Amém. Eu tenho certeza de que não é um culto normal. Não é por causa do Cristo, não é por causa de ninguém, é por causa dele. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Aleluia. Todos acharam? Quem não tiver Bíblia, acompanha aí, talvez a tradução seja diferente da minha. Tá bom? Vamos lá? A palavra do Senhor vai dizer assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terá a dor de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o meu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua escultura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este escolhido o Senhor. Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez entrar, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava o espírito mau da parte do Senhor. O espírito mau era de quem, gente? Era da parte do Senhor. Isso é muito poderoso. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa.
E que será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então tocará com a sua mão e te achará melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e traze-me aqui. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. E Saul enviou os mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim, Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém? 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 Nós estamos diante de um texto que é bem conhecido, um texto extremamente massificado, e nós já vemos diversas pessoas pregar sobre ele. Sim ou não? Samuel, profeta da época, filho de Ana, nasceu depois de um voto que Ana fez com o Senhor, porque ela não tinha filhos. Ana, todo ano, ia ao templo e orava ao Senhor. E Penina, que era esposa de Eucana, sempre perturbava ela, sempre zombava dela, porque ela não tinha filhos. Em certo ano, Ana foi ao templo junto com seu esposo para poder sacrificar, e ela derramou o seu coração diante do Senhor, e ela disse ao Senhor: me dá um filho, porque se o Senhor me der um filho homem, quando ele nascer, eu coloco ele para ser criado na sua casa, eu devolvo ele ao Senhor. E aí, passado um ano, Ana engravidou e deu à luz a Samuel. E aí, quando o seu esposo foi sacrificar, ela falou: deixa o menino ficar comigo mais um pouco, que quando ele desmamar, eu levo ele e apresento ao Senhor. E Ana cumpriu o seu voto. Pegou o menino, levou até o templo, entregou ao Senhor e cumpriu aquilo que tinha falado, porque Deus tinha aberto a sua madre. Amém? Samuel foi criado por Eli. Eli era o sacerdote e juiz daquela época. Eli que ensinou a Samuel a orar, Eli que ensinou Samuel a escutar a voz do Senhor. Samuel foi instruído em tudo por Eli sobre coisas religiosas que devia se fazer naquela época. Eli ensinou Samuel a ouvir a voz do Senhor, mas a palavra do Senhor vai dizer que naquela época a palavra do Senhor era escassa. Mas mesmo sendo escassa, Eli tinha a sensibilidade de saber quando o Senhor falava. Então Samuel foi ensinado por esse cara, que era o responsável por aquela escola, por aquele tempo, por aquela população. Todas as causas eram levadas diante de Eli, para que ele as julgasse. E Samuel, depois que ele morreu, foi constituído como profeta, porque ele escutou a voz do Senhor, o Senhor era com ele, e todas as coisas que Samuel falava, o Senhor confirmava a palavra dele diante do povo. Então nenhuma palavra que Samuel liberava caía por terra, porque todas o Senhor fazia se cumprir, porque o Senhor estava com ele. Amém? Amém. Todo mundo conhece a história. Saul, o povo pediu um rei. Eu estou fazendo um pano de fundo e a gente vai entrar na palavra para a gente poder entender. Amém? Samuel, o profeta, estava lá. Os filhos de Samuel não andavam com o Senhor. Os filhos de Eli não andavam com o Senhor. Ofni e Finéias.
Eles não andavam com o Senhor. Quando Eli morreu com seus filhos, Samuel foi ungido, foi levantado pelo Senhor para ser rei, para ser profeta, juiz e sacerdote. Amém? Samuel constitui família e também tem filhos, e a palavra do Senhor vai dizer que os filhos dele também não caminhavam com o Senhor. Antes praticavam injustiça, faziam suborno, e enfim. E aí Samuel envelheceu, e quando Samuel envelhece, a população, os anciãos, as autoridades daquela cidade, eles dizem para Samuel: os teus filhos também não caminham na presença do Senhor, levanta para nós um rei, nós queremos um rei, como as outras nações também têm um rei. E aquilo entristeceu muito o coração de Samuel, porque Samuel se sentiu rejeitado. E aí o Senhor falou para Samuel: não fique no seu coração, não turbe o vosso coração, porque eles não rejeitam a ti, mas rejeitam a mim. Faz o que eu estou te ordenando. E aí Samuel, Deus dá uma ordem, explica uma situação para Samuel, que ia aparecer um homem, e ia acontecer uma situação, e aquele homem, Deus ia apontar quem era, e ele seria o rei. Então as jumentas do pai de Saul se perderam, Saul foi atrás da jumenta de seu pai, e não as encontrando, falou para o povo, um encontro, aí uma pessoa deu um conselho para ele, falou: vá até o profeta, porque certamente ele vai te revelar onde as ovelhas de seu pai estão. E aí ele foi até o profeta. Quando ele chegou ao profeta, Deus sinalizou a Samuel que aquele seria o rei de Israel. Amém? Aleluia. Vamos lá? Saul desobedeceu o Senhor, foi rejeitado pelo próprio Deus, e depois Deus ungiu Davi, que é o que a gente conhece, que derrubou Golias. Sim ou não? Sim. Ele derrubou quem? Golias. Samuel, ele foi um grande homem de Deus, um dos maiores profetas do Velho Testamento, um homem íntegro, servo do Senhor. Mas até para ser profeta ele precisou aprender com alguém. E eu imagino Samuel, hoje uma criança era desmamada com 3 anos, 4 anos, alguns antes, mas dentro da regra, 3 anos. E desde a sua infância, Samuel, naquela rotina de ver Eli cuidar do templo, de manter o candelabro aceso, de cuidar da mesa da proposição, de cuidar da arca, dos serviços que havia no templo. Todos os dias Samuel via aquilo, até completar os seus 30 anos, que foi quando ele começou a ser profeta. Então, querendo ou não, Samuel viu aquela mesma situação diariamente durante 27 anos. Só que eu não vejo soberba em Samuel. Eu não vejo Samuel falando para ele assim: não precisa me falar não, porque eu já sei tudo. Eu não vejo Samuel desprezando as instruções que recebe. E o menino estava lá. Eli foi um grande sacerdote, mas ele foi um péssimo pai. Eli foi um grande sacerdote, mas ele foi um péssimo pai. Ele ensinou tudo o que precisava para Samuel em ritos religiosos, mas ele nunca ensinou a Samuel a ser um pai. E é muito difícil a gente dar algo, pastor Rivaldo, que a gente não tem. É muito difícil eu amar Tiago quando eu nunca fui amado. É muito fácil, Juninho, eu dar um abraço para uma pessoa sendo que eu nunca recebi um abraço. É muito difícil. Então, é complicado dar algo que a gente nunca teve. Não porque a gente não quer, mas é porque a gente não aprendeu. É porque a gente não recebeu. Às vezes a gente quer, às vezes a gente tem a intenção de fazer, mas a gente não sabe como fazer, porque ele nunca nos foi ensinado. Então ele foi um péssimo pai.
A Bíblia vai dizer que os seus filhos estavam corrompidos. A população trazia os sacrifícios e eles pegavam os sacrifícios da aglomerada da gordura. E eu acredito que ele errou na infância de seus filhos. A Bíblia não vai dizer isso. A Bíblia vai dizer que ele até tentou consertar as coisas. Meus filhos, não fazem assim. A forma de vocês não é boa em Israel. Não é bom que seja assim. Só que os filhos não deram ouvidos ao pai. Porque se a gente não ensinar os nossos filhos enquanto eles são pequenos, quando eles crescerem, dificilmente nós conseguiremos ensiná-los. Se nós não ensinarmos os nossos filhos enquanto nós temos tempo, porque assim que diz a palavra do Senhor, ensina o caminho, ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando eles crescerem não se desviará dele. Mas só pode ensinar no caminho quem está caminhando por ele. Porque apontando o caminho tem muita gente. Faz isso. Quem aqui já escutou assim, ó? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Porque apontar o caminho qualquer um pode apontar. Mas ensinar no caminho só pode ensinar quem está caminhando nele. Então Eli foi omisso, certamente. Se ele tivesse ensinado os seus filhos no caminho como ensinou Samuel, certamente ele não teria sofrido a vergonha que sofreu. Certamente a sua casa não teria sucumbido como sucumbiu, porque em um mesmo dia morreu seus 2 filhos. E quando a notícia chegou até ele, ele também caiu da cadeira que estava sentado, quebrou o pescoço e morreu. O seu sucesso ministerial não compensa o seu fracasso familiar. Aleluia! É verdade. Não adianta você querer ser um pregador. Não adianta você querer fazer missão. Não adianta você querer ser um ministro de louvor. Não adianta você querer ficar na portaria. Não adianta você ser dizimista se você perder a sua casa. Ah, Peter, então quer dizer que eu tenho que ficar na minha casa, cuidar da minha casa, tal. Sim, você tem que cuidar da sua casa. Mas eu não estou dizendo que você tem que ficar lá enfurnado dentro dela. Porque senão a gente vai para um outro extremo. Eu não vou para a igreja porque eu tenho que cuidar da minha casa. E não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos colocar isso numa balança. E trazer um meio termo para que nós possamos cuidar bem da nossa casa e também servir o Senhor com excelência. Porque não existe uma igreja forte com um lar fraco. Não existe. Nós queremos apontar governos, nós queremos dizer eles são corruptos, nós queremos dizer eles não fazem nada por nós. E eu não sei vocês, se vocês percebem a atualidade que estamos vivendo. Nós temos vivido uma guerra de narrativas. Quem discursa melhor, quem dá o melhor discurso, quem conta mais vezes a mesma coisa, é o verdadeiro. E só tem uma maneira de desmascarar isso. Porque a árvore é conhecida pelo fruto que dá. Glória a Deus, aleluia. Não tem como você chegar numa árvore, pegar um fruto, abri-lo e ver que o fruto é bom e falar: esse fruto não presta. Não tem como. Então a árvore ela é conhecida pelo fruto que dá. Eu estou falando que a árvore não vai dar fruto? Não. Ela pode dar um fruto e o fruto dela está podre. E ela vai ser conhecida pelo fruto podre que ela deu. Então não adianta a gente sair por aí com fofoca, com mentira, com disse-me-disse, com discurso. Podem falar o que quiser de você, se a tua vida estiver alinhada. Aleluia. Glória a Deus. Ele justifica. É verdade. Aleluia. Ele justifica. Aleluia. Pode falar que é um vagabundo, pode falar que é isso, que é aquilo outro, mas quem está perto, quem chega perto da árvore, olha os frutos e fala: o que eles estão falando não é verdade. Aleluia. O que eles estão falando não é verdade. Eu conheço o fruto dessa árvore. Glória a Deus. E a gente fica procurando uma solução para a nossa casa. E a gente fica com medo de mandar os nossos filhos para a escola, porque vai chegar lá na escola e vai ter a ideologia de gênero.
Vai chegar lá na escola e vão falar de outras religiões, e vão falar de outros deuses, e aquilo vai corromper a minha casa. Não, aquilo só vai corromper a tua casa se tu não tiver fundamento dentro dela. Porque se você colocar fundamento na tua casa, pode vir um vento, vai balançar para um lado, para o outro, mas não vai desabar. O que manda é o fundamento. O que manda é o fundamento. Então a gente vê que os filhos de Eli, eles não andavam com o Senhor. E como Samuel foi criado dentro do templo, ele não viu Eli ensinar os seus filhos. Então ele foi um ótimo professor ministerial, mas ele foi um péssimo exemplo de pai. E como Eli, ele era uma referência para Samuel, porque ele era o professor, ele era o mentor, ele era o discipulador de Samuel, Samuel falou: o que esse cara faz, faço eu também. E aí no final da vida de Samuel, o texto vai dizer que os filhos dele também não caminhavam com o Senhor. Porque é aquilo que eu disse, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Samuel não recebeu ensino, Samuel não teve uma referência, Samuel não teve ninguém que falasse para ele: é assim, 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 assim. Os psicólogos vão me perdoar, mas ele diz assim: vocês não podem bater nas crianças. Vocês não podem bater, basta conversar. Desce na altura dos olhos e conversa com eles olhando olho no olho. E a Bíblia vai me dizer: pega uma vara e corrige o teu filho. Então, entre o que a ciência diz e o que o meu Deus fala, eu fico com o que o meu Deus fala. Agora, se a ciência está alinhada com o que Deus diz, aí eu vou usar a atribuição e a sabedoria que Deus deu para eles, para que eu possa atribuir isso também à minha vida, dentro da palavra. Ninguém aqui está substituindo e negando a ciência. Nós só estamos dizendo que a palavra de Deus, para nós que cremos no que está escrito, é muito mais importante do que qualquer ciência no mundo. Ah, mas eu vou espancar meu filho, então. Não, eu falei isso, foi para corrigir. Corrigir não é espancar. Corrigir não é espancar, não é eu bater nos meninos até daqui a pouco eu tenho que dar um banho de sal neles, como fazia antigamente. Apanhava tanto e depois tinha que pegar o menino e dar um banho de sal nele, fazer um monte de curativo. E não resolveu nada. Porque não foi correção, foi espancamento. E a agressão não é amor, mas disciplina é. Porque o Senhor vai dizer que Ele repreende aquele que ama. O Senhor repreende aquele que ama. Glória a Deus. Irmão, se o Senhor te repreender, não fique triste, quer dizer que Ele te ama. Se o Senhor dizer: cara, se conserta, não fique triste, porque Ele te ama. O ruim é quando Deus se cala. O ruim é quando Deus não fala mais contigo, porque aí Ele já deixou você do seu jeito. Mas quando Ele está falando: Peter, tu não presta, cara, para de fazer isso. Fala: Deus, obrigado, porque eu não presto, mas o Senhor me ama. Glória a Deus. E a gente precisa entender isso. Então, a Bíblia vai dizer que os filhos de Elias eram filhos de Belial. Por causa da omissão do lar, de Eli e de Samuel, pastor Rivaldo, Deus foi rejeitado por uma sociedade. Como assim, Peter? Samuel, no final da sua vida, os anciãos vêm e falam para ele assim: cara, levanta um rei, porque teus filhos não andam no caminho. Então a autoridade, todas as autoridades, elas estavam olhando a vida de Samuel. E como a vida de Samuel não era exemplo na sua paternidade, eles falaram: a Bíblia vai dizer que Samuel colocou os seus filhos como juiz. Eles eram juízes do povo. Mas como o povo já sabia que os filhos de Eli eram daquele jeito e já sofriam, os filhos de Samuel vão fazer a mesma coisa. Então a gente não quer eles. Samuel, nós queremos um rei, como as outras nações têm. Que o rei reine sobre nós, que eles digam o que temos que fazer, que eles batalhem as nossas guerras. Então, quando a sociedade vem até Samuel,
Por causa da omissão do lar, uma sociedade inteira rejeitou o Senhor. Porque Samuel falou assim, Samuel ficou muito triste, sim ou não? E o Senhor falou para ele assim, cara, não fica triste, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Então eles não rejeitaram Samuel, eles rejeitaram o Senhor. E aí a gente fica clamando por governantes. A gente acha que a nossa solução vai vir da política. A gente acha que a gente vai levantar, a gente vai abraçar uma causa política e aquela pessoa vai resolver os problemas da nossa nação. E eles não vão. Peter, tu veio aqui falar de política? Não. Eu vim aqui falar que a gente precisa fundamentar a nossa casa. Porque em vez da gente procurar um político, as pessoas vão olhar para a gente e vão falar, eu quero o Deus dessa pessoa. Porque a vida dessa pessoa é tão diferente, é tão abençoada, eles andam num caminho tão certo que eles não dependem de político, mas eles dependem do Senhor, que é o Rei do Universo, e por causa disso eu quero ele. Irmãos, não tem como as pessoas olharem para nós se nós estivermos com a vida alinhada e eles não quererem o Jesus que nós servimos. Não tem como. Hoje eu falei com uma pessoa, eu postei o flyer do culto no meu telefone e a pessoa falou, eu tenho muito orgulho de você. Porque há 10 anos atrás você me dava muito trabalho. Você vinha buscar o meu marido, você sumiu 3, 4 dias de uma festa. E hoje as pessoas olham, o meu ex-marido continua na mesma situação. E aí eu falo, as pessoas se quiserem, elas mudam, olha a vida do Peter. E eu não estou falando isso para exaltar o meu nome, porque eu não vale nada. Eu não tenho nada para dar para ninguém. Todo dia eu tenho que matar um homem chamado Peter lá em casa, porque senão ele renasce. E ela falou assim, cara, eu quero essa vida. Eu tenho muito orgulho, porque você é uma das únicas pessoas que teve a vida mudada por Deus. E quando a gente lembra de Jesus, a gente lembra de você. Ou a gente se torna uma referência para essa geração, uma referência boa, ou a gente vai ser só mais um crente chato. Ou a gente só vai ser um cara que dita regras. Que o Tiago não pode usar mulher no culto. Que o Tiago não pode... que é proibido beber, que é proibido fumar, que é proibido fazer aquilo, e a gente vai colocando regras para a gente poder pegar as pessoas. Mas quando a gente faz as pessoas se apaixonarem por Jesus, as pessoas olham para aquilo e falam, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, então eu posso aqui, mas não quero, porque eu quero mais do Senhor. E aí as pessoas elas começam a ter prazer em servir ao Senhor, não por causa da proibição, mas por causa do amor àquele que nos chamou. É diferente. Quando eu coloco uma regra, quem é muito bom de regra é muito ruim de arrependimento. É muito ruim. Irmãos, Davi pecou, sim ou não? Mas era um cara extremamente humilde. Mas ele escondeu o pecado, mas quando Deus desmascarou, ele falou, eu fiz mesmo, me perdoa, eu vou entrar em jejum, eu vou matar teu filho. Não, senhor, não mata não. Já entrou em jejum, ficou lá, Deus falou, não tem jeito não, cara, vou matar e acabou. Porque a gente acha que é só pedir perdão para Deus e está resolvido. Não, irmão, tudo tem consequência. Então, a sociedade rejeitou o Senhor. E você vê alguma semelhança hoje com a igreja que nós vivemos. E eu não estou falando da igreja Novo Tempo, eu estou falando da igreja do Senhor. É uma igreja extremamente rica. Extremamente rica. Mas que não ajuda o pobre, o necessitado e a viúva. Cadê o dinheiro de Jesus? O que estão fazendo com o dinheiro de Jesus? São muitos mega eventos, são templos gigantescos. A gente tem coragem de gastar 100 mil reais numa tela de LED, mas a gente não tem coragem de tirar 5 reais do bolso para ofertar, para a gente poder comprar uma cesta básica para quem tem fome. Que evangelho é esse que a gente quer viver? Que evangelho é esse que a gente diz, eu sou crente, mas a gente para no sinal, a pessoa bate no vidro para pedir uma moeda, a gente sobe o vidro com medo. Às vezes eu estou no sinal, meia-noite, a Larissa fala, sobe o vidro, eu falei, não, eu quero falar com ele. Eu baixo o vidro, a pessoa, boa noite, obrigado porque eu sou baixo o vidro. Eu falei, pai, tudo bem, cara, o que você precisa? Eu preciso de uma moeda, o senhor pode me dar? Se eu tiver, eu dou, se eu não tiver, eu falo, cara, eu não dou, mas eu não tenho.
Aí ele falou, mas o senhor não tem hoje, mas uma hora o senhor vai ter. Obrigado que o senhor me ouviu. Educação. Ah, mas se o cara meteu uma arma na minha cabeça, eu vou fazer o quê? A gente está aí para isso, gente. Se o Senhor não guardar, quem vão vigiar a sentinela. Aleluia. Salmo 127. Ah, Peter, está falando que a gente tem que fazer avaliação social? Não, estou falando que a gente tem que ser mais humano. A gente é muito espiritual. Muito. A gente roda no mistério. A gente cai no chão e levanta do mesmo jeito. Não muda nada. Não tem mudança de caráter. Não tem mudança de personalidade. Não tem mudança de conduta. A gente recebe no culto aqui hoje, a gente cai no chão e amanhã a gente mente no trabalho. Amanhã a gente sacaneia o nosso irmão de trabalho porque eu falo assim, não, ele quer tomar meu carro, eu vou sacanear ele, dar uma banda nele primeiro, ele diz que ele toma o meu. Glória a Deus, aleluia. Mas a gente quer que a sociedade aceite o Jesus que a gente serve. A gente quer pegar Jesus e botar dentro da boca da pessoa e falar assim, abre a boca, porque tu vai engolir o Jesus que eu estou mandando você servir. E não é assim. Quando a gente se apaixona, quando a gente no início do nosso namoro, a namorada da gente pode morar lá do outro lado do Distrito Federal, que a gente vai dar um jeito de lá. A gente vai dar um jeito de lá. Até 3 horas da manhã, meu irmão. E vai trabalhar no outro dia 5 horas, não tem sono. Porque a gente é apaixonado por ela, a gente está numa paixão tremenda. Mas a gente bota dificuldade para servir Jesus, porque a gente não é apaixonado por Ele. A gente não se rende para Ele em casa. A gente não entra no nosso secreto e fala com Ele. A gente não tem nenhum tipo de experiência com Jesus. E porque a gente não conhece Jesus, a gente só ouve falar dele, a gente não é apaixonado por Ele. Porque a gente só é apaixonado por quem a gente se relaciona. Não tem como ser apaixonado se não se relacionar. Eu posso até me afeiçoar por uma pessoa e falar, nossa, que pessoa bonita. Mas é só um desejo, não é paixão. Mas quando eu começo a me relacionar, eu fico tão apaixonado que a gente está tão balhota para impressionar quem a gente está apaixonado. Ou a gente inspira as pessoas a servir o Jesus que a gente quer, o Jesus que a gente serve, ou as pessoas vão continuar falando que a gente é crente careta, que a gente é sem vergonha, que a gente só quer o dinheiro do povo, que a gente só faz campanha para andar no carro melhor, para o pastor Rolival trocar de carro, para ele for para uma casa melhor. Não, irmão, a gente não quer o dinheiro de ninguém. Aleluia. Tudo que a gente tem, o Senhor já nos deu. A gente trabalha, a gente corre atrás, a gente se esforça. A gente não é rico, mas nada nos falta, porque tem um nível de prosperidade sobre nós. Glória a Deus. As pessoas precisam olhar para Jesus e se apaixonar por Ele. Mas como elas vão se apaixonar se a gente não demonstra Jesus na terra? Se o Jesus que a gente declara é totalmente diferente do Jesus que a gente vive. É totalmente diferente. As pessoas falam assim, pô, tu só anda com a cara fechada. Aí quando chega perto de mim, falou, rapaz, não sabia que não era assim não, cara. Porque a gente julga pela aparência. A gente está acostumado a julgar pela aparência, assim como Samuel fez. Então há uma semelhança muito grande entre os filhos de Eli, os filhos de Samuel com a atualidade hoje. Quantos pastores perdem os filhos? Certo dia eu estava num cursinho, estava num curso público. Meu professor estava dando aula. E ele falou uma palavra muito feia, eu não vou falar. Ele falou assim, como é triste ser filho de pastor. E ele era filho de pastor. A palavra que ele usou não é triste, é uma palavra bem chula, mas eu não vou falar. Eu fiquei escandalizado com aquilo. Eu falei, cara, o pai desse cara deve ter feito tanta coisa errada que ele olha para o pai dele e fala assim, esse cara não vale nada. E aquele menino deve ter sofrido tanto por causa do pai, por causa da carga que o pai colocou sobre ele. Porque ser filho de pastor não é fácil, gente. A sociedade olha e acha que o filho do pastor é pastor.
E o filho do pastor não é pastor. O filho do pastor está aprendendo, está servindo, está caminhando, está sendo construído. E a gente quer trazer um nível de cobrança sobre o filho do pastor, sobre o mesmo nível de cobrança que o pastor tem. E ele não suporta. Porque ele não tem estrutura para isso. Vai chegar o tempo dele ser pastor, mas ele ainda não é. E aí as famílias vão sendo destruídas. As nossas famílias, nós que servimos ao Senhor, nós temos que ser referência para quem está lá fora com a vida destruída. Porque tem casamento acabando. Tem filho saindo de casa que não respeita o pai. Tem pai que enche tanto o saco do filho. A Bíblia diz assim, ó: pais, não irei os vossos filhos. A gente acha que é só os filhos que têm que honrar os pais, mas os pais também precisam honrar os filhos. É uma ordenança do Senhor. Não é o filho que está mandando, é aquilo que está escrito. Eu não sou o dono da mensagem, eu só sou o mensageiro. Glória a Deus. Eu não posso acrescentar nada aqui, mas também não posso tirar. É sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. E eu faço uma pergunta para vocês: a sua casa tem atraído ou afastado as pessoas de Deus? Porque de tudo isso nós vamos prestar conta no último dia. De tudo. Porque a partir do momento que a gente confessa o Senhor como nosso Senhor e Salvador, se Deus é Senhor, nós somos escravos dele. Nós somos servos. Escravo não tem direito. Então a gente faz o que o nosso Senhor manda a gente fazer. Ah, mas eu estou tão triste hoje. Mas mesmo triste, o Senhor está mandando você fazer quando faz triste. Ah, mas o Senhor não vai receber. Ah, mas o Senhor manda fazer. Ele está preocupado com o teu sentimento no momento. Ele quer ver a tua obediência. Glória a Deus. Aleluia. Deus mandou Samuel ungir Saul rei. E seu reinado foi confirmado após libertar a cidade de Jabes das mãos dos amonitas. No entanto, Saul ele foi desobediente ao Senhor. Deus falou assim, ó: cara, você vai lá, destrói eles, mata os homens, as mulheres, as crianças de colo, mata os animais e acaba com tudo. E o que Saul fez? Foi lá, matou todo mundo, mas pegou os animais, trouxe o gado e trouxe o rei. Chegou lá, estava esperando lá 7 dias. O profeta veio para poder fazer o sacrifício. O profeta não chegou, ele mesmo fez o sacrifício. Quando o profeta chega, fala: que barulho de rugida é esse, que gado que eu estou ouvindo? Ele falou: não, é porque nós obedecemos o Senhor, fizemos tudo que Ele mandou, mas nós trouxemos o melhor para sacrificar ao Senhor. E aí Samuel disse assim para ele: por acaso o Senhor tem mais prazer no sacrifício do que na obediência? E a gente muitas vezes queremos comprar o Senhor com os nossos sacrifícios. Quantas vezes a gente não obedece e aí diz: Deus perdoa, eu vou fazer um jejum, o Senhor me perdoar, eu vou me humilhar, eu vou fazer um sacrifício, eu vou fazer um voto, eu vou dar tanta cesta básica para a igreja, eu vou fazer isso e aquilo. A gente quer comprar o Senhor com os nossos sacrifícios, e o Senhor está dizendo: eu gosto da obediência, não do sacrifício. A obediência vale muito mais do que o sacrifício. O Senhor não anulou o sacrifício, o Senhor só disse: eu amo mais a obediência. Glória a Deus. Se o pastor Ronivaldo gosta mais de chocolate, eu vou dar uma pimenta para ele? Não, eu vou dar um chocolate para ele, porque ele gosta mais. Mas a gente quer comprar o Senhor. A gente acha que o Senhor vai se vender. A gente acha que o Senhor vai fazer as nossas vontades, porque a gente fez um sacrifício de ficar 12 horas no dia sem comer. Porque eu vou fazer um jejum de Daniel de 21 dias, vou comer só legume. Não, irmão, o Senhor não está preocupado com isso. O Senhor está falando que quer saber da tua obediência. Aleluia. O quanto você está disposto a obedecer. Glória a Deus. Ah, Deus, Peter, pega teu carro e dá para o Maio. Meu irmão, vamos dar a pé. Não estou me perguntando se vamos dar a pé, cara. Estou mandando tu dar. O quanto você está disposto a sacrificar?
Porque é muito fácil falar assim, ó, pastor Rui tem que descer 21 dias, o pastor Rui vai descer. Mas quando a gente toca no bolso do Cristo, é muito difícil. Se a gente não for rendido, é difícil. Eu estou falando que já aconteceu comigo. O senhor falou, pega esse dinheiro todinho que está no teu bolso, dá para fulano de tal. Eu falei, só tem esse, eu vou ficar sem nada. E o senhor falou, estou mandando tu dar. Eu falei, não, isso não é Deus não, é o diabo que está falando aqui na minha cabeça. Está repreendido. Fui dormir, irmão. Quando eu dormi, não tinha sono. Deus não deixava eu dormir. Eu falei, Deus, é dormir, por favor, deixa eu dormir. Se for do senhor esse negócio, o senhor me dá um sonho, eu dando dinheiro para essa pessoa que o senhor está mandando eu dar, que amanhã de manhã quando acordar eu dou. Aí eu durmo, sonho com a pessoa, dando dinheiro para ela, outro dia eu tenho que fazer. Quando eu acordo, eu já fico preocupado. Porque quando o senhor manda a gente fazer uma coisa, a gente não consegue ficar em paz. Porque o senhor remexe aqui dentro da gente. Glória a Deus. Ele remexe. E aí da gente se não obedecer. Porque por causa da desobediência de Saul ele foi rejeitado. Já pensou, Tadeu? Deus fala para tu assim, faz tal coisa. Tu fala, não vou fazer não, irmão. Deus te rejeitar. Irmão, quem está te rejeitando não é teu pai, não é tua mãe, não é teu amigo, é o Criador que fez isso. Ou a gente teme, ou a gente tem temor, ou a gente entra debaixo do temor do Senhor, ou a gente vai servir qualquer outro Deus. O Senhor não é brinquedo, Ele é um Deus vivo. Ele vive e reina. Ele está sentado no seu trono de justiça. Ele não é um Deus feito por mãos humanas. Ele não é um Deus de gesso, não é um Deus de madeira. Ele não está mudo, ele não está aleijado para que não haja. Ele é poderoso, ele é fiel, ele é verdadeiro. Deus responde às nossas ações. E a gente fica falando, se Deus me der isso, eu faço aquilo. Não, irmão, deixa de ser sem vergonha. Deus não deve nada para ninguém, irmão. Deus não deve nada para ninguém. Tudo que Deus tinha que nos dar, Ele já nos deu, que é o seu Filho. Ele morreu na cruz por mim e por você. A maior coisa que nós podemos ter na vida é a salvação. E nós temos ela, porque Jesus morreu no nosso lugar. O Evangelho não é sobre ficar rico, o Evangelho não é sobre ser melhor, o Evangelho é sobre morrer e nascer de novo. O Evangelho é sobre a salvação, é sobre um rei que morreu na cruz, que não tinha pecado, que ele morreu, no terceiro dia ressuscitou e hoje está sentado à direita de Deus Pai, e ele vai voltar para buscar uma igreja santa, imaculada e sem manchas. É esse Deus, irmão, que veio, é esse Deus que morreu no teu lugar, é esse Deus que foi cuspido, que foi maltratado, que foi machucado, que foi traído. Aquela cruz não era dele, era tua, era minha. Mas a gente não dá valor, porque Jesus não me deixa passar no concurso, porque Jesus não me dá um carro melhor, porque Jesus não me dá uma casa, e aí eu fico reclamando porque o Senhor não me dá nada, mas Ele me deu a vida eterna, Ele vai levar a adorada, Ele vai voltar para buscar uma igreja. Irmão, se a tua vida toda é para adquirir bens, irmão, eu quero te dizer que você vai morrer e os teus bens vão ficar aí. Talvez teus filhos, se não forem educados na presença do Senhor, eles vão ficar brigando por aquilo que vocês têm, que vocês deixaram. O nível de paternidade que a gente precisa exercer sobre a nossa família é algo extremamente sério. Tu entende isso, Juninho? O nível de paternidade que tu vai ter que exercer sobre a vida de Josué é algo muito sério. Tu entende isso, Thiago? É poderoso. A gente vai errar, irmão. A gente vai errar tentando ensinar os nossos filhos da maneira certa. Às vezes por falta de sabedoria da gente. Mas não são os nossos filhos que têm que aprender a ser filhos, somos nós que precisamos aprender a ser bons pais. Os nossos filhos estão crescendo, eles não têm maturidade, eles são filhos. Eles precisam ser ensinados. E quem precisa aprender a ensinar somos nós. A responsabilidade é totalmente nossa. Como é difícil, irmão, criar um filho no caminho do Senhor na atual conjuntura que estamos vivendo no mundo. É muito difícil, é muito prato, é muita coisa.
É Netflix, é cinema, é TikTok, é Instagram, é desafio do TikTok, é os amigos dos nossos filhos que estão na escola que não são crentes. Irmão, o desafio é gigantesco. Mas a palavra do Senhor diz que a gente ensina o nosso filho no caminho que ele deve andar. E ainda quando ele crescer e não se desviará dele, eu vou acreditar naquilo que está escrito. E eu vou fazer a minha parte. Porque a responsabilidade de se cumprir o que está escrito não é minha, mas é dele. Porque ele pegou a palavra dele. E ela é tão importante que ele exaltou ela acima do seu nome. Se tem uma coisa que Deus faz, irmão, é cumprir palavra. Quem não cumpre é a gente, porque a gente não tem vergonha na cara. Mas o Senhor nunca caiu uma palavra por terra. Nunca. Ah, mas Deus me falou e não cumpriu. Se não cumpriu, irmão, porque Deus não falou. Pode ser umas profetadas que a gente anda recebendo por aí. Que um eis que te digo, eis que eu estou vendo, eis que isso e aquilo. Mas Deus não falou nada. E a gente faz um culto profético dizendo que vai ter um profeta aqui que vai revelar o CPF e essa igreja não vai ter espaço. Mas se a gente falar que é um culto de ensino, ninguém quer vir. Porque as pessoas querem saber do futuro, mas elas não estão preocupadas com o presente, onde seus filhos estão se perdendo. Oh, glória. Obrigada, Jesus. Irmão, o evangelho não é amanhã. Ah, mas Jesus vai voltar, mas já tem 2000 anos que ele fala que vai voltar. Ah, mas Jesus não vai voltar para buscar a igreja. Vai voltar antes ou vai voltar depois? Não sei, irmão, sei que ele vai voltar. A promessa é que ele vai voltar. Mas mesmo ele indo, ele disse assim: filhinhos, não os deixarei órfãos. Antes vos darei o Espírito, no qual vos ensinará todas as coisas. A gente só não aprende porque a gente não tem relacionamento com o nosso professor, que é o Espírito Santo. Porque tem toda a sabedoria nele, todo o conhecimento. Ele é um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Ah, eu quero recurso, o recurso está nele. Eu quero sabedoria para poder cuidar do meu filho. Pede e ele vos dará. Pedi e dá-se-vos-á. Se você não está tendo, irmão, é porque você não sabe pedir. Deus é bom. Saul, ele repreendeu Samuel. Samuel, ele repreendeu Saul. Falou assim: cara, Deus quer obediência, ele não quer sacrifício. E aí Saul falou para ele assim: tudo bem, eu peguei contra o Senhor, mas vamos comigo adorar o povo, porque senão o povo não vai acreditar que eu sou de Deus, cara. E Samuel falou para Saul: não vou não, cara. Quando ele virou de costa, a Bíblia vai dizer que Saul pegou na capa de Samuel e a rasgou. E quando a capa dele rasgou, Samuel virou para Saul e falou assim: ó, o Senhor teria confirmado o teu reinado se você tivesse feito conforme ele mandou. Mas hoje mesmo ele rasga o reino das duas mãos. Vírgula. E coloca o melhor no seu lugar. Deus é bom. Irmão, ou a gente obedece porque a gente acha que a gente é o melhor. A gente acha que não tem ninguém melhor que a gente não tem humildade, a gente acha que a gente é a última bolacha do pacote, mas Deus sempre tem alguém melhor, Deus sempre tem alguém escondido, Deus sempre tem alguém para as malhadas, cuidando das ovelhas que você não está cuidando, porque você está tão ocupado com o teu ego, com o teu egocentrismo, com a tua soberba, com o teu orgulho, que você não está olhando para o Senhor. Porque agora eu sou rei, eu sou o bom bambam. Não, irmão, você é rei, mas você é submissa ao rei dos reis. Glória a Deus. Ou você faz aquilo que o Senhor manda você fazer, ou ele arranca você do lugar e bota o melhor que você. Ah, porque se tirar o pastor Rony e volta daqui, não tem ninguém. Deus tem o melhor que ele. Ah, porque se tirar o filho que ele está pregando lá, não tem ninguém melhor que ele. Eu sou o pior de todos. Ele sempre tem alguém melhor. Pela graça do Senhor nós estamos aqui. É só pela graça dele. Obrigado pela graça. É só pela graça. Não é porque a gente é bonitinho, não, irmão. Não é porque a gente quis, não. Eu vou fazer e vou meter o peito e fazer. Não, irmão, o Senhor nos chamou. Ele nos deu uma oportunidade de poder cooperar com aquilo que Ele está fazendo. Nós não estamos fazendo a nossa obra, nós estamos cooperando com o Pai. E tudo que o Filho vê o Pai fazer, Ele também faz. É por isso que estamos aqui. Saul rasga sua capa. E Samuel declarou que o Senhor rasgou o reino dele e pegou alguém melhor.
Essa é uma das consequências da nossa desobediência. Às vezes deixamos de reinar em algumas áreas das nossas vidas porque achamos que podemos comprar o Senhor com o nosso sacrifício. Quantas áreas da sua vida você não reina mais? É na sua área financeira? É na sua área sentimental? É sobre os seus filhos? É sobre a sua casa? É no seu emprego? É no seu ministério? Qual é a área que você deixou de reinar por causa da desobediência ao Senhor? Se o Senhor não aceitar o meu sacrifício, basta eu pedir perdão, né? Não. O Senhor não aceitou o sacrifício de Saul. Saul pediu perdão e o Senhor falou: não quero saber. A misericórdia é só até aqui. Porque a gente fala assim: não, Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor são as causas de nós sermos consumidos. Mas até a misericórdia do Senhor tem um ponto final. Amém, Deus. Glória a Deus. Irmãos, alguns estudiosos vão dizer que Saul ele reinou durante 42 anos. Outros vão dizer que são 32. Não tem algo que é batido martelo assim, foi tantos anos. Mas muitos vão dizer que Saul só reinou com o Senhor durante 2 anos. Irmão, pensa. A gente acha assim, ó, o Senhor me colocou nesse emprego, o Senhor me colocou nesse lugar, Ele está comigo, mas a gente entra num nível de desobediência tão grande que o Senhor nos rejeita e se afasta de nós, e a gente até continua no lugar que o Senhor nos colocou, mas sem Ele. E o lugar que Deus não está é o inferno. Muitos dizem: eu já estou vivendo o inferno na terra. Não está, não. Porque a Bíblia vai dizer que toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, se toda a terra está cheia da sua glória, aqui ainda tem a presença de Deus. E as pessoas têm medo de ir para o inferno com medo do diabo. Mas nem o inferno é do diabo, porque Jesus morreu, desceu no inferno e tomou a chave da morte do inferno. Então, o diabo nem casa tem. O diabo não vai para o inferno para reinar no inferno, ele vai para o inferno para sofrer. Ele vai sofrer lá, quem reina é o Senhor. Até o diabo é o diabo de Deus. A maior tragédia da nossa vida é acharmos que porque Deus nos colocou no lugar, independente do que nós fizermos, Ele permanecerá aprovando o que estamos fazendo. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Irmãos, Deus ele rejeitou Saul. E aí, quando Saul rasga a capa de Samuel fala: não, eu não vou, mas aí depois Samuel vai fazer o culto com ele. E depois vai para sua casa. E aí o Senhor dá uma ordem para Samuel, fala assim: ó, enche o teu vaso de azeite, desce até a casa de Jessé, porque de seus filhos eu tenho provido um rei. Só que o Senhor fala assim para Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Ana, sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente quer ser melhor que Deus. O nosso problema, Tiago, é que a gente quer ser melhor que Deus. E o Senhor às vezes rejeita algumas pessoas, Márcio. E a gente quer usar um nível de misericórdia maior do que a de Deus. A gente é tão presunçoso que a gente acha que pode ter mais misericórdia do que Deus. Glória a Deus. E a gente acaba atrapalhando o processo que Deus está fazendo. E quando a gente se coloca na frente de Deus, irmão, ou a gente se coloca na frente dele para se render, ou ele vai passar por cima da gente, a culpa é ela. Então, Samuel estava com dó. Falou: cara, não tenha mais dó dele, eu já o rejeitei, agora você vai ungir outro cara. E aí, Samuel desce à casa de Jessé, chega lá, Jessé traz os seus filhos, Samuel
na sua ignorância, olha e fala assim, cara bonito, forte, alto. Rapaz, esse cara aí vai ser o rei de Israel. O Senhor falou, não veja como o homem vê, porque o homem olha a aparência, mas eu vejo o coração. Não é esse aí. Porque a gente só quer ver a aparência. Mas é tão bonitinho. Anda tão bem vestido, fala tão bem, trata tão bem as pessoas. Aí eu te pergunto, irmão, o que estavam fazendo 7 homens dentro de casa, enquanto só tinha um trabalhando no campo? O que aqueles caras estavam fazendo dentro de casa? E aí, Jessé traz os seus 7 filhos. E quando ele traz os seus 7 filhos, o Senhor fala assim, não é nenhum desses. E Samuel deve ter coçado a cabeça assim e fala, rapaz, não tem mais nenhum, não? E aí ele pergunta para Jessé se não tinha mais nenhum. Ele falou, rapaz, tem um mais novo aí, só que ele está lá no campo, cuidando das ovelhas. Aí ele falou, então vai lá mandar chamar ele. Porque ninguém vai se assentar na mesa enquanto o mais novo não chegar. Eita glória. Aleluia. E aí Davi estava lá. Provavelmente os estudiosos vão dizer que Davi não era um filho da mesma mãe dos seus outros irmãos. Porque o Salmo vai dizer assim, Davi dizendo, eu fui concebido em pecado. Provavelmente houve um adultério de Jessé e nasceu-se um outro filho. Por isso os 7 filhos de Jessé rejeitavam Davi. E aí Davi estava no campo, mandaram chamar ele. Quando ele chegou, o Senhor falou, é esse. Ele era ruivo, de boa aparência, gentil presença, homem valente, íntegro, estava cuidando de ovelha. Irmão, enquanto você está cuidando de alguém, Jesus está cuidando da tua casa. Enquanto você está cuidando de alguém, Jesus está cuidando das tuas finanças. Enquanto você está cuidando de alguém, Jesus está cuidando dos teus sonhos. Peter, tu está falando para me largar tudo e deixar que Jesus cuide? Não, irmão. Eu estou falando para você cuidar de alguém, mas também fazer suas responsabilidades. Porque se eu quero ser um delegado de polícia, eu tenho que ter um curso de direito, eu tenho que estudar para um concurso para me poder passar. Se eu quero ser um médico, eu tenho que estudar, para prestar um vestibular, para ser aprovado no vestibular, para poder começar a cursar medicina. Para depois de 6 anos, eu ser um médico. Mas até nisso é o Senhor quem abre a porta. Glória a Deus. Eu estudei 8 anos, a porta não foi aberta. Ah, porque você é burro. Não, irmão, é porque o Senhor não quer, vou fazer o quê? No dia que Ele quiser, irmão, Ele abre a porta. Ah, Peter, mas Ele já te prometeu, mas talvez não é o tempo. E porque não é o tempo, eu vou ficar na minha cama chorando. Não, irmão, eu vou trabalhando, eu vou servindo, eu falo, Senhor, eu te amo. Não importa se o Senhor abrir a porta ou se o Senhor não abrir, eu quero te adorar, eu quero te servir. Se eu não for o que eu quero ser, meu Pai, eu quero ser o que o Senhor quer para mim. Ah, mas eu quero ser servidor público, porque aí eu estou com a vida, irmão. Eu, se ele quiser te dar dinheiro, irmão, ele manda tu pescar um peixe, ele chama o cachorro na rua, o cachorro vem uma barra de ouro e tu paga tuas contas, cara. O Senhor é o dono do ouro e da prata. A NASA achou o de estrela aí com, acho que 5 quinquilhões de diamantes. Eu nem sei que dinheiro é esse, irmão. É tanto dinheiro que eu nem sei quanto que é. A gente está preocupado com tão pouca coisa. Então nós queremos ser melhores que Deus. Deus unge Davi, o menor da sua casa, rejeitado pelos irmãos. Talvez teu irmão te rejeitou, talvez tu não teve pai, talvez tua mãe te rejeitou, talvez teus irmãos, talvez teus amigos, talvez uma igreja te rejeitou. Talvez você nunca tenha tido um referencial dentro da tua casa. Talvez porque tu não teve pai. Talvez porque o teu pai e a tua mãe se separou. Talvez porque o teu pai estava presente, mas você era um filho de um pai. Você era um filho órfão de um pai vivo. Porque tem pais, irmãos, que estão dentro de casa 24 horas, mas não tem coragem de ajoelhar para brincar com o filho. Não tem coragem de pegar na mão do filho e sair com ele na rua. Só quer saber da bagaceira, só quer falar assim, irmão, já trabalhei, já trouxe a comida, já trouxe tudo que precisava, já tem em casa. A mulher que se vive desses meninos. Não, irmão, a responsabilidade de ensinar os filhos é do homem. Nós somos os sacerdotes da casa. Ah, mas eu sou mãe solteira. Se é mãe solteira, existe algo chamado um manto de paternidade. O Senhor vai trazer algo sobre você e vai te capacitar para você também educar o seu filho. E eu vou encerrar, irmão. Davi, ele era desprezado por todos os seus irmãos, mas ele era querido por Deus.
Deus vê o coração. O coração. Talvez tu está todo acabado. Está com a vida toda destruída. Talvez ninguém mais acredita em tu, nem tua mulher, nem teus filhos, nem ninguém. Mas continue fazendo o que o Senhor chamou você para fazer. Porque vai chegar o tempo, irmão, da honra. E se a honra não chegar, irmão, você vai morrer como um valente. E a honra vai chegar lá no céu, porque vai ter uma coroa de vida, uma coroa eterna, preparada para você com um novo nome. A recompensa vem do Senhor, irmão. Em tudo, a recompensa vem dele. Tudo tem um tempo certo para acontecer. Continue servindo ao Senhor e às pessoas até que o Senhor te levante. Irmãos, Deus ungiu Davi rei. No outro dia Davi começou a reinar. Sim ou não? Não, irmãos. Certamente Davi foi ungido rei e voltou para cuidar das ovelhas. Foi carregar queijo. E aí estava tendo uma guerra, uma peleja. Os filisteus estavam lá afrontando o exército de Deus vivo. E aí tinha um homem chamado Golias. Ele era um cara muito alto de estatura. E aí Jessé fala assim para Davi: Davi, pega os queijos, os pão, vai lá servir teus irmãos, entrega para o chefe da guarda, vê como os teus irmãos trazem e me dá notícia. E aí Davi vai lá fazer o que ele fazia todos os dias, irmão. Servir, cuidar. Chega lá, Davi viu aquela situação, irmão, viu aquele homem desafiando. Irmão, o que é esse cara aí? O que ele está fazendo? Ele falou: rapaz, o rei Saul está dando a filha dele, está dando mais um tanto de coisa aí para quem matar esse cara, bicho. E Davi falou: rapaz, eu vou pegar esse cara aí, eu vou pegar essa promoção. Porque as oportunidades da vida, elas vão aparecer, irmão, quando a gente está fazendo o que tem que ser feito. A gente fica procurando profecia, a gente fica procurando que desça um anjo do céu e ele pare na nossa frente e diga: eu faço isso. Pode até acontecer, não estou anulando Deus, não estou anulando o sobrenatural de Deus, mas eu estou falando que o natural é que as coisas aconteçam ao nosso redor, no nosso dia a dia. O que a gente precisa ter é sensibilidade para identificar se é Deus que está no negócio ou não. E aí Davi fala: meu irmão, promoção, vim aqui entregar os queijos, eu vou sair daqui com a filha do rei. Os irmãos dele falaram assim: caraca, bicho, tu já foi ungido rei, que tu quer lá, tu não é homem de guerra, tu não é nada, vai para tua casa, bicho, vai me perturbar. Ele falou: tô fazendo o quê, cara? Só estou escutando conversa. Quero saber o que está acontecendo. E aí Davi vai lá. Não era um homem de guerra. Davi tinha unção de rei, mas ele ainda não tinha autoridade. Porque às vezes Deus derrama algo sobre a nossa vida, a gente fala assim: pô, Deus derramou sobre mim e não acontece. Porque não chegou o tempo, irmão. Deus te deu a unção, mas ainda não te deu a autoridade. Você tem um encargo, mas não tem um cargo. O cargo, irmão, só confirma o encargo que você já carrega. Quando alguém é ungido pastor, é porque aquela pessoa já cuida de vida, ele já exerce aquilo. E aí o cargo vem sobre ele porque ele já faz aquilo. O cargo só vem para confirmar quem nós somos. E a gente fica brigando: eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista. Não, irmão, eu não quero ser nada, eu só quero ser servo. Tu quer que eu lave os teus pés? A briga não é sobre cargos, irmão. A briga não é sobre nada. A briga é para saber que se eu quero amar o meu irmão, ele precisa ser amado, ele precisa ser abraçado. Ele caiu e eu preciso estender a mão para que ele se levante. Quem triunfa sem humildade nunca valorizará os outros. Se tu está triunfando, irmão, e tu não tem humildade, irmão, eu quero te dizer que o próximo passo seu é a queda. Peter está jogando maldição na minha vida? Não, a Bíblia vai dizer que a soberba precede a queda. Se você está triunfando, se está dando tudo certo na tua vida, no teu ministério, mas você está pisando nas pessoas, cuidado, irmão, que você vai cair de onde você está. Deus não colocou ninguém para ser soberbo. Jesus diz assim: sejam meus imitadores, façam o que eu estou fazendo. Eu sou manso e humilde. E
Irmão, eu vou encerrar dizendo que Davi matou Golias. Mais para frente, Saul perseguiu Davi, porque Davi matava 10.000 e Saul matava 1.000. E aquele cântico tomou Israel e Saul teve inveja de Davi. Mas mesmo alguém perseguindo a gente, mesmo Saul perseguindo Davi com seus pouquinhos, o Senhor os guardou. E chegou o tempo que o Senhor exaltou Davi e estabeleceu ele como rei de Israel. Só que Davi ele foi um excelente homem, mas ele também foi um péssimo pai. Irmão, Davi teve diversas mulheres. Davi cometeu adultério. Davi assassinou um homem inocente. Davi não repreendeu os filhos, e com isso, um irmão estuprou a irmã, e o outro irmão, para se vingar, matou o irmão. E um de seus irmãos tramou tomar o trono do próprio pai. Tudo isso porque Davi não soube educar os filhos. Tudo isso porque Davi olhou para o reinado, mas não olhou para dentro de casa. Porque Davi não recebeu o amor dos seus pais, ele foi rejeitado dos seus irmãos. E mais uma vez eu digo, é muito difícil a gente dar algo que a gente não tem. Aleluia. Irmãos, talvez você esteja na situação desses 4 homens que eu disse aqui. Talvez você não tenha referência nenhuma de como ser um bom pai, ser uma boa mãe. E se a gente não cuidar do nosso presente agora, dos nossos filhos, a gente vai ter uma sociedade pior daqui a alguns anos. Muito pior, muito pior. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, mas o amor de muitos não é de todos. E eu quero trazer uma boa notícia para você. Você pode até não ter tido referência de pai. Você pode até não ter tido referência de mãe. Você pode ter sofrido qualquer tipo de abuso sexual, de violência doméstica, de bullying na escola, dos teus amigos te rejeitarem. Mas eu quero te dizer que tem um pai aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ele agora não chama pai, ele não chama filhos. Filhos. Eu não conheço um pai mais amoroso do que o nosso Deus que está no céu. Aleluia. Tudo que a gente precisa está nele. Glória a Deus. Tudo. Se eu quero educação, ele me dá. Ah, Deus vai descer aqui, não, Deus vai colocar uma pastora na tua vida. Deus vai colocar um amigo do teu lado, que é referência para você. E Deus vai cuidando de você nos detalhes. E você vai falar assim, Deus está me abandonando. Não, olha aí o cara que eu coloquei do teu lado para caminhar contigo. Só que a gente quer escolher até quem Deus coloca do nosso lado. Irmãos, feche os seus olhos. Coloque-se de pé. O Senhor está aqui, irmãos. Nessa igreja nós não vamos criar alfinetes. Aqui não vai ter alfinetes, irmãos. Aqui nós vamos educar os nossos filhos. E eles vão crescer e eles vão dar testemunho daquilo que Jesus é. Aqui nós não vamos ter o orgulho da integridade, irmão. Porque às vezes a gente é tão íntegro que a gente se orgulha disso, a gente peca contra o Senhor. Se a gente é íntegro, meu irmão, é só por causa da graça de Jesus sobre a nossa vida, porque não tem esforço nenhum que a gente faz para ser melhor. Nada. Feche os seus olhos. O louvor vai ministrar. Eu quero que você reflita nessa noite. Aonde você está falhando? Aonde você deixou a desejar para o Senhor? Qual foi o nível de desobediência que você entrou? Qual é o nível de omissão que você tem dentro da tua casa e da sua família? Aonde você precisa se consertar para que o Senhor traga graça sobre a tua vida e restabeleça o seu lar? Lucas 1,37 vai dizer que para Deus não existe impossível. Se o teu lar está caído, Jesus restaura. Se os teus sentimentos estão acabados, Jesus restaura. Se as tuas finanças já não tem para onde correr, Jesus restaura. Irmão Lázaro estava morto 4 dias, Jesus foi lá e ressuscitou ele.
Tem jeito para tudo, irmão. As pessoas dizem que não tem jeito para a morte. Eu digo, até Jesus dá jeito para a morte. Feche seus olhos. Glória a Deus.